Convido para fazer a última fala André Navarro, ele que é secretário executivo do PCJ e PCJ Federal. Graduado em Ciências Biológicas e em Gestão Ambiental, André Navarro tem especializações e mestrado nas áreas de Meio Ambiente e Gestão de Recursos Hídricos desde 2009. É especialista ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, CIMA. Atuou nos comitês das bacias hidrográficas Turvo, Grande, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nos comitês PCJ, representando a CIMA, foi coordenador da Câmara Técnica do Plano de Bacias e secretário executivo adjunto do PCJ, CBH-PCJ. Atualmente é representante do CBH-PCJ no Fórum Paulista de Comitês de Bacias. Participa de câmaras técnicas do Conselho Estadual e Nacional de Recursos Hídricos e coordena o grupo de CBHs da Bacia do Rio Tietê. Ocupa o cargo de secretário executivo do CBH-PCJ e do CBH-PCJ Federal. André, por favor. Boa tarde. Em nome do Luiz, cumprimento os colegas da mesa. Uma honra e uma responsabilidade representar os comitês de bacia aqui na última fala, vamos dizer assim, do INCOB, em um tema tão importante que é o planejamento para todos nós, né? Também vou falar um pouquinho, então, aqui do chão de fábrica do planejamento dos recursos hídricos, né? Então, como a gente está vendo, esse desafio de implementar um plano de recursos hídricos em uma região tão complexa quanto as bacias PCJ, né? Especialmente quando a gente olha para essas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, pela extensão, ele tem uma cara de comitê estadual, né? Mas pela complexidade a gente pode chamá-lo muito bem de comitê federal. A gente tem essa realidade dos rios de domínio da União, aqui nos fazendo essa necessidade de integração institucional, né? Tanto então com a legislação mineira, paulista e federal. Temos, quanto complexidade também, transposições importantes de recursos hídricos, como o Sistema Cantareira, e agora mais recentemente uma transposição da bacia do Paraíba do Sul, né? Ali Jaguari para o Atibainha, e dentro aqui do nosso território, né, nas bacias e subbacias que compõem as bacias PCJ, diversas conexões hidráulicas que dificultam muito, trazem muitos desafios para a gestão de recursos hídricos, né? Falando um pouco do nosso plano de bacias, né, é um plano que sua elaboração foi iniciada em 2016, concluída em agosto de 2020, então um tempo de discussão bastante grande, onde foi possível, a partir da discussão em 6 temáticas principais, né, temáticas essas que foram discutidas por meio de cadernos temáticos específicos, junto a conjuntos de câmaras técnicas dentro do PCJ, né? As principais aí temáticas, o enquadramento de cursos d'água, enquadramento dos corpos d'água, águas subterrâneas, conservação e uso da água no meio rural, educação ambiental, integração e difusão de pesquisas e tecnologias, gestão de recursos hídricos, garantia do suprimento hídrico. Esses cadernos, em conjunto, compilaram o que a gente tem hoje como o relatório final e o relatório síntese do plano, né? Trazendo um grande conjunto de ações a serem implementadas, né? Então, o que a gente tem, acho que de mais importante nesse processo de elaboração do plano foi trazer prioridades locacionais para investimentos e ações. A partir de um robusto processo aí de diagnóstico e modelagem, né, modelagem qual e quantitativa, foi possível definir metas assim, e prioridades para investimentos, né? Eu vou passar aqui algumas temáticas, né, só para a gente entender um pouquinho quais os temas objetivos que a gente tem essas priorizações, principalmente em 2 recortes, né? Um recorte para municípios e outro para áreas de contribuição. Então, a gente tem, a partir de critérios objetivos, indicadores do SNIS e outros critérios e premissas tomadas aí no processo de planejamento,
Então, uma priorização por município para a universalização da coleta de esgotos, também para remoção de nitrogênio, remoção de coliformes, remoção de fósforo e remoção de esgotos em nível secundário, praticamente DBO. Acho que é importante uma premissa, a hora que a gente olha a priorização, principalmente nas cabeceiras da bacia, tem muito a ver com a parte quantitativa também, que temos represas importantes aqui sendo construídas, né? No Rio Jaguari e no Rio Camanducaia, aqui na bacia do Jundiaí também. Então, a premissa importante foi a gente retirar nutrientes dessas águas, né? Para que a gente evitasse eventual processo de eutrofização, né? Outras priorizações importantes, né? Então, aqui num recorte já de área de contribuição, essas áreas de contribuição, eles vêm também do processo de planejamento adotado, né, que dividiu a bacia em 225 áreas de contribuição, cada uma funcionando como uma unidade de modelagem, né? E, então, para estudos de mananciais alternativos, a gente adotou esse recorte. Então, chegando aqui em bacias prioritárias a serem estudadas como potenciais mananciais locais, né? Priorização de estudos de reuso de água também. Foi desenvolvido um índice de favorabilidade para o reuso, pensando em proximidade dos centros de tratamento de água, também de concentração industrial. Também uma priorização muito importante para controle de perdas. Então, tudo isso é desenvolvido aí, pensando em 5 classes de prioridade. E mais 2 temas que foram também priorizados com esse olhar de áreas de contribuição, né? Priorização, então, para os temas de conservação, operação e restrição, nesse caso aqui, orientando ações da política de mananciais dos comitês PCJ, e também uma priorização para saneamento rural, pensando também no recorte de áreas de contribuição. Isso nos fez, nesse processo de definição dessas prioridades, né? Então, eles levaram em conta, com base na modelagem realizada, foi-nos possível definir metas, então, para os períodos de implementação do plano, para o setor de saneamento em especial, nesse momento, né? Aqui, por exemplo, a gente vê as metas, então, por município, né? A gente tem isso para os 76 municípios da bacia. Então, metas, então, para coleta e tratamento no primeiro período de implementação 2025, depois 2030, 2035. Também para os índices de DBO, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo e remoção de coliformes para esses 3 períodos também de implementação e uma perspectiva também para a efetivação do enquadramento em 2050. Isso também é importante. Eu acho que o plano teve como premissa trazer, como foi bem pontuado pelo Flávio, né, essa diretriz de trazer o enquadramento para dentro do plano, o que trouxe um desafio ainda maior e foi muito difícil fugir de um programa de investimentos que saísse da casa do bilhão. Então, quando a gente colocou o enquadramento para dentro, as dificuldades que se tem e as necessidades de retrofit, implantação de novas ETS, com mudança de tecnologia, é muito difícil a gente não entrar nas demandas de investimento para isso. E isso trouxe, acho que, uma dificuldade, mas também um aprofundamento na discussão muito importante, do ponto de vista da implementação, né? E aí, como que a gente tem trabalhado, né, já há muito tempo, a questão do planejamento, do plano de bacias nos comitês PCJ? A gente tem uma estrutura hoje com 3 plenários, né, integrando as atividades dos comitês Paulista, Federal e Mineiro, né? E hoje a gente tem aí cerca de 970 pessoas participando em 220 instituições. Nesse processo de elaboração desse plano, muitas dessas instituições tiveram atuação bastante intensa, né? Dentro de uma Câmara Técnica, que é a Câmara Técnica do Plano de Bacias. Então, a gente tem essa iniciativa já há muito tempo de se discutir plano de bacias, elaboração e implementação dentro dessa Câmara Técnica, hoje em um grupo de trabalho que é o grupo de trabalho de implementação, né? Que ele vai, enfim, trabalhar o atendimento e a revisão dessas metas nos períodos de implementação já citados aqui e fazer o acompanhamento dessas ações e dos investimentos, que na maior parte estamos falando aqui de investimento da cobrança estadual
paulista e cobrança federal, que são operacionalizados por meio dos instrumentos do Plano de Aplicação Plurianual, no caso federal, e o Plano de Ação e Programa de Investimentos, no caso dos recursos paulistas, né? E esse processo de gestão da implementação, então, ele foi bastante discutido dentro da Câmara Técnica de Plano de Bacias, né? Que gerou a elaboração, então, de um parecer técnico com algumas diretrizes para esse processo, que a gente chama de gestão da implementação, porque a implementação, de fato, o comitê é um conjunto de pessoas que se reúne com frequência, mas a capacidade de execução do comitê, ela se torna viável a partir da agência de bacia hidrográfica, que tem um limite financeiro e operacional para trabalhar. Então, o nosso grande desafio para a implementação do plano acaba sendo institucional. Então, a gente teve esse olhar bastante cuidadoso na elaboração desse documento, que foi uma primeira versão aprovada em abril de 21, e a gente tem uma atualização agora em 2022. Esse documento foi intitulado Cronograma de Atividades para a Gestão de Implementação do Plano das Bacias PCJ 2035, e ele está sendo operacionalizado, né, pela Coordenação de Sistemas de Informações da Agência das Bacias PCJ. Está disponível para consulta no portal do nosso plano também. Esse documento ele traz, então, 2 eixos principais. Um eixo que a gente entende fundamental, que é o fomento à implementação, onde ele traz diretrizes para discussão com atores-chave sobre a implementação do plano, também uma avaliação do engajamento desses atores nesse processo e diretrizes para comunicação, tanto do conteúdo do plano quanto do processo de implementação. E também um segundo eixo, que é o acompanhamento da implementação, onde a gente prevê aí, relatórios periódicos de acompanhamento da implementação. Um primeiro desses relatórios, onde muito provavelmente a metodologia proposta pela Ana vai auxiliar muito na sua elaboração. Um relatório agora para 2023, que seria o primeiro relatório parcial de acompanhamento da implementação desse plano, né? Aqui é só uma figura mostrando o cronograma do eixo de fomento à implementação. Então, a gente aqui pensando inicialmente nesses primeiros 3 anos, né, até a elaboração desse primeiro relatório de acompanhamento parcial. A gente também realizou alguns eventos iniciais nesse processo. Em novembro de 2020, né, poucos meses depois da aprovação do plano, fizemos uma oficina por videoconferência bastante interessante. Tivemos a participação do Alan, do Igan, do Marcelo, da Ana, do Ricardo, lá da Coordenadoria de Recursos Hídricos de São Paulo, para discutir um pouquinho sobre experiências e perspectivas sobre a gestão de implementação. O que nos ajudou na elaboração desse parecer na Câmara Técnica do Plano de Bacias, né? Em dezembro de 2020, também realizamos um evento inicial para difundir as metas do Plano de Bacia, inicialmente para os municípios e demais atores ali das bacias PCJ, né? Então, um webinário, Plano das Bacias PCJ 20 a 35, conhecer para implementar. Também, em junho de 21, uma das diretrizes que tínhamos era discutir um pouquinho das possibilidades de financiamento, né, para o setor de saneamento, em especial, que é um setor que está mais focado nesse primeiro período de implementação, para o qual a gente tem aquele conjunto de metas definidas, né? Para os próximos períodos de implementação, temos alguns estudos de base que estão sendo iniciados sua elaboração para definição de metas também para outros setores, né? Como, por exemplo, o setor industrial. E acho que o coração aí desse processo, desse começo de processo de implementação, tem sido esse diálogo com atores-chave, né? A gente, nesse parecer técnico que está orientando a gestão da implementação, definimos pelo menos 10 atores-chave para reuniões específicas, né? Para discutir principalmente o papel de cada um deles na implementação, no atendimento a essas metas que a gente definiu no plano, né? A gente, justamente nessa visão de que o comitê ele precisa ser um articulador institucional, ele não vai ser o executor das ações. E muitas ações, como por exemplo, para o setor de saneamento, a gente vê que é imprescindível que as agências reguladoras possam fazer o seu papel olhando para as metas dos planos de bacia e colocando essas metas nos contratos
né, para que elas possam, de fato, ser atendidas no operacional das concessionárias, né. Também outro ator importantíssimo são os licenciadores, né. Na hora que requer esse aumento de tecnologia, os processos de licenciamento de novas ETS, é fundamental que a CETESB, no caso, e o órgão licenciador mineiro, também possam colocar isso nas licenças, né, essas obrigações de aumento de eficiência. Então, a gente definiu pelo menos esses 10 atores, fizemos uma primeira reunião em 13 de outubro de 2021, com o gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde pudemos conversar com diretores da CETESB e também da DPO, do DAE, sobre esse processo, que foi um processo bastante interessante. Depois tivemos reuniões específicas com o CETESB, com a CEMAD de Minas Gerais, com o IGAM, com a Agência Reguladora Regional, que é a Ares PCJ, a Arcesp, que é a agência reguladora da maior parte dos municípios paulistas, né? A Arsai, agência reguladora mineira ali da região do PJ, também conversas com técnicos da ANA e com a Secretaria de Agricultura de São Paulo. Então, essas conversas foram muito positivas, a gente tem tido um diálogo aberto com técnicos desses órgãos, né, para que a gente possa fazer um intercâmbio também de indicadores e números que vão nos ajudar, pelo menos no acompanhamento daquela implementação. E alguns atores que são mais, vamos dizer assim, especiais no tocante ao atendimento das metas, a gente teve conversas específicas, levando então nessas conversas até demandas que entendíamos como fundamentais. Então, para o DAE, só a título de exemplo, né, que nas áreas de contribuição críticas quanto a saldo hídrico, fossem intensificadas ações de fiscalização voltadas a checar a compatibilidade das captações dos valores declarados de vazão, né, constatação de usos não regularizados, inserção de usuários nesses sistemas do DAE lá regional, que é um sistema de monitoramento das vazões utilizadas nas captações, né. Também apoio na implementação de obras de regularização e ações de monitoramento hidrológico. Também, a título de exemplo, na CETESB, como comentei, internalização das rotinas de emissões de novas licenças, do atendimento das metas estabelecidas para os municípios da bacia, já bem objetivas no próprio plano. Então, por fim, relatar aqui das oficinas por subbacias que realizamos no início do ano, também para falar um pouco com os municípios sobre o atendimento das metas. Um desdobramento importante aqui com o Ministério Público Paulista e a CETESB e as agências reguladoras. Tivemos algumas reuniões nesse sentido, de a partir da inclusão nos planos de municipais de saneamento básico das metas do plano, a gente ter desdobramentos dentro dos processos de licenciamento ambiental e da regulação regional junto às concessionárias. E temos aqui um evento previsto agora para setembro, onde vamos fazer uma oficina tratando das metas e ações do plano e aliando, na verdade, com o processo de distribuição de recursos das cobranças no PCJ, onde desde 2021 a gente já coloca como prioridades na distribuição do recurso as prioridades colocadas ali no início da apresentação para o plano de bacias, né? Então, hoje, a gente não chama mais de demanda espontânea, a gente chama de demanda priorizada. Então, os recursos são distribuídos para os municípios com base na priorização do plano, tanto para saneamento, quanto, por exemplo, para as ações de recuperação florestal. Então, é isso o recado que eu queria passar, um pouco da nossa experiência, e ficamos à disposição depois para conversarmos um pouco mais sobre o assunto. Eu agradeço.